qual é que é a sua maior lembrança da sua infância na Brasilândia? Eu, como pessoa nascida e nata na Brasilândia, a minha história é essa. É a que eu acabei de narrar para você. Uma criança também que teve muitas dificuldades no seio familiar para se alimentar, né? Também tive que ter esse destino de procurar alimentos, né? Nos galões de lixo, nos mercados, na Lapa. Naquela época nem feira não se existia. Eu fiquei também numa fila de pão para poder sustentar meus filhos. Então, a minha história, apesar de ter 73 anos, e não mudou nada, né? A mesma história está acontecendo agora história. lá. Exatamente. Quando você era criança, você ia no mercado procurar comida que sobrou ou o que estava para vencer? Isso. O mercado que tem aqui na Moca, né? O Mercadão Municipal. Eu tinha uma vizinha que ela pegava algumas crianças do entorno e levava essas crianças para a gente poder pegar naqueles tambores que eles jogavam tudo ali, né? Tanto verdura como legumes, frutas. Então, elas colocavam nós dentro daqueles tambores e a gente ia passando algumas coisas que a gente achava que dava para se aproveitar, né? E cabeça de peixe, frutas, tudo que tinha ali, né? A gente levava para casa para poder higienizar, para poder se alimentar daquilo ali. Então, quando criança, você estava num tambor de produtos descartados, procurando algo que pudesse ser reaproveitado para levar para casa. Exatamente. Eu sou filha única de 2 irmãos, a do meio, e a minha mãe era muito doente, ela teve uma gastrite muito forte, e o médico ele falava que ela tinha que se alimentar muito de frutas, né? E principalmente melancia, porque tinha muito líquido. E então a dona Aparecida me levava mesmo por causa disso, para me poder trazer esses tipos de alimentos para que a minha mãe pudesse, né, ter condições de se alimentar e sarar. E tinha coisa que dava para aproveitar nesses tambores? Tinha? Tinha. Algumas vezes tinha, porque a gente trazia tudo dentro de um saco de estopa, né? Então você imagine ali, você misturando legumes, verduras, cabeça de peixe. Não tinha condições na época de se fazer uma seletiva, né? Uhum. Então depois, quando chegava em casa, o que dava para aproveitar, a gente aproveitava. O que não dava, naquela época as pessoas tinham o hábito de criar galinha, porcos. Então também era aproveitado, né? Uhum. Para alimentar esses animais. Mas alguma coisa a gente sempre conseguia tirar. Isso foi quando... Que idade você tinha nessa época? Eu tinha por volta de 8 anos. Uhum. De 7 para 8 anos. E como eu era muito magrinha, muito esperta, então eles sempre preferiam me levar. E depois disso, eu fui internada num colégio. Daí passei dessa fase para uma outra fase. Como é que foi o processo para ser internada nesse colégio? Nesse colégio, minha mãe trabalhava nas Perdizes e a patroa da minha mãe, ela conhecia a dona Leonor Mendes de Barro. E para entrar nesse colégio, ela tinha que ser órfã. E eu não era órfã, porque eu tinha pai e mãe. Uhum. E daí, a dona Leonor Mendes de Barro, ela doava açúcar à União para a Casa Divina Providência, que era na Moca, esse colégio. E fizeram algum acordo que eu não sei te falar, e eu entrei como órfã de pai. Né, aos 8 anos de idade, eu saio de casa e para ficar nesse colégio de freira, aos 8 anos. Mas você sabe se essa atitude foi uma tentativa assim de salvar a sua infância, ajudar a sua infância e sacrificar a presença da filha em casa? Com certeza. Não foi nem nesse quesito de procurar alimento, essas coisas, não. Foi muito mais que isso. A minha mãe, ela me deixava em casa com meus 2 irmãos e ela já percebia um olhar estranho do meu pai sobre mim. Né? Eu vim saber isso depois de maior de idade. Né? E ela, com essa preocupação de me deixar sozinha
E então ela resolveu me internar no colégio. Então ela abriu mão de estar contigo na infância pela tua segurança. Pela minha segurança. E você lembra qual a sua principal memória dessa época, dessa escola, desse internato? Na verdade, uma criança ela não quer sair do seu seio familiar, né? Ela não quer deixar sua mãe, por mais necessidade, por mais fome que esteja, ela quer ficar ali. E eu era muito criança para entender isso, né? E foi uma das coisas que me marcou muito, porque eu deixei a minha família, eu fui para um colégio de freira onde era muito rigoroso, né? Convivendo com 180 meninas, 179, porque eu completava o quadro de 180. Então, foi muito duro no começo para mim se ver ali sozinha, sem a minha mãe, sem os meus irmãos, né? E podia dizer até sem meu pai, porque até então eu não sabia de nada. Uhum. Mas no longo do tempo eu fui aceitando, né? Porque ali eu tinha o meu café, eu tinha o meu almoço, eu tinha minha cama limpa, né? Eu tinha o meu chuveiro para tomar banho, porque na minha casa era água de poço. Então eu fui até me ambientando com essa situação, né? Apesar de ser um colégio muito rigoroso, mas de certa forma eu fui aprendendo a conviver, né, com esse outro lado. E passei os 4 anos, eu posso te dizer que tranquila. Como é que era a rotina lá? A rotina é muito dura, né? No colégio de freira, você levanta às 6 horas da manhã, você toma banho frio, porque naquela época não se tomava banho quente, né? Tinha o chuveiro, mas era banho frio. Depois, você 7 horas em pontinho, você tinha que já estar na igreja, que era dentro mesmo do colégio, e sai da igreja, vai tomar o café da manhã, escola, né, até o meio-dia. Depois a gente saía, almoçava, recreio, missa da noite e dormir. E você acha que a experiência que você teve nessa escola mudou a sua personalidade e hoje você ajuda pessoas pelo que você aprendeu nessa escola, ou é uma coisa da vida de maneira geral, da sua história inteira? Eu acho que tem sim, né? Eu acho que tem 2 fatores aí. Pelo fato de eu buscar subsistência no lixo e depois quando eu vou para lá, a parte da educação, né? Da educação, lá não se tinha briga, lá não se tinha discussão. Meu pai era uma pessoa muito violenta, que batia na minha mãe, batia muito em nós, e a gente tinha um medo enorme dele, porque meu pai, ele nunca foi um homem de beber, nunca usou álcool, ele fazia mesmo pela índole dele, que era uma índole de pessoa muito, muito agressiva, né? E lá no colégio, a minha vida foi totalmente diferente. Eu era punida se eu fizesse alguma coisa errada, fora isso, não, né? As freiras nos tratavam muito bem. E pelo fato também de não faltar o alimento. Uma criança que nunca soube que era comer uma manteiga, uma criança que nunca teve a oportunidade de, no fim de semana, comer uma comida melhor, ganhar presentes. Então, isso para mim me trouxe, quando eu saio fora do colégio, é uma bagagem muito grande, né? De aprendizado, de aceitação e tudo. Eu acho que tem sim. Eu acho que tem muito a ver com a minha infância, né? Mesmo dentro de casa, e quando eu fui para o colégio, eu acho que foi uma mudança muito boa para mim, apesar de ter trazido muita dor no começo. Pois como é que uma criança entende que o ambiente familiar, a infância dela não estava certa? Porque se você tá dentro do ambiente e aquelas coisas estão acontecendo, você imagina que a vida é assim, né? E chega uma hora que você olha para trás e você percebe: putz, a minha vida estava errada naquela erradíssima, época. Né? Quando que você notou que o ambiente familiar era ruim? Olha, na verdade, eu notei que o ambiente era ruim quando eu volto, né? Porque quando os portões do colégio se abriram para mim, que foi, na verdade, quase 5 anos, né? Eu já senti um medo,
né? Já me veio o medo de enfrentar tudo aquilo, porque a gente não via a rua, a gente não tinha, né, essa parte de fora. Então, daí você começa a perceber que o colégio ali era o meu santuário. Eu estava protegida, né, da fome, da violência, de tudo. E quando eu volto para minha casa, as coisas não mudaram, só pioraram, né? Então, daí eu comecei a ter noção mesmo dessa vida do lado de fora, dessa vida tanto dentro da minha casa pro lado de fora. Comecei a ver outras coisas pro lado de fora também, que 5 anos eu não tinha visto. Uma pessoa que entra com 5 e sai com 13 para 14 anos, é muita diferença. Sim. Né? Aí você voltou para casa com 13, 14, que você já tá um pouco mais consciente, né? Exatamente. E aí você começou a perceber que aquele ambiente não era ruim. O que você fez depois de voltar para casa? Eu não fiz, né? Na verdade, foi a minha mãe novamente. Porque se ela me tira de casa com 8 anos, porque ela percebia que alguma coisa já estava errada, você imagine eu com 13 para 14 anos, né? Com o corpo já formado, né? E meu pai com aquela mesma conduta. Só que meu pai, ele começou, né, a mexer comigo, né? E de uma forma que no começo eu não entendia. Eu achava que era até normal, você entendeu? E comentando com meu irmão mais velho, que é o Cláudio, que já falecido, um dia eu conversando com ele e eu falei para ele porque começou assim. Meu pai mandava ele na padaria comprar pão e meu irmão era muito lento, muito. E meu pai sabia disso. Era o tempo que ele tinha para ficar comigo. Para ficar comigo sozinho, né? E as coisas aconteciam naquele tempo, naquele espaço de tempo. E um dia eu comentei com o meu irmão o que estava acontecendo. O meu irmão já é um moleque de rua, né? Já sabia tudo, ele 14 anos. E ele levou um susto, ele falou que estava errado aquilo, que não podia acontecer aquilo. E me explicou do jeito dele, né? E eu passei a ter um pavor do meu pai. Nojo. Desculpa. Só que eu tinha medo de contar. E o meu irmão pediu para que eu não contasse para minha mãe, porque de medo, né? Minha mãe apanhava muito do meu pai. Minha mãe tinha cabeças com altos e baixos, de coronhada que ele dava, sabe? E eu tinha medo de contar. E eu fui convivendo com isso. Mas a minha mãe percebeu, porque ela sempre via que eu queria ir trabalhar com ela, eu pedia para ir ajudar, né? Mas ela também nunca teve coragem de me perguntar. Mas ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. Até que um dia ela conversou com a dona Arminda, uma patroa maravilhosa que ela tinha, e ela falou, traz ela. Assim ela ajuda aqui. E foi a minha libertação. Porque dali eu fiquei uns dias na dona Arminda e ela conseguiu me arrumar uma casa para ir trabalhar como babá de 2 crianças na Cândido Espinheira. E saio de novo do meu seio familiar, eu tive que me afastar da minha mãe, porque as condições de trabalho lá é que eu viesse para casa de cada 15 dias. E a minha mãe também pediu que eu saísse no domingo, de manhã, que ela me pegaria, e no domingo mesmo à noite ela me traria embora. Era só para mim poder sair um pouco, né? Eu não tinha amiguinhas para ir, não é que nem hoje, né? Então, muitas vezes eu não queria ir, porque eu tinha medo, né? Você preferia ficar na casa onde você trabalhava? Preferia, exatamente. Eu tinha muito medo, não queria. Às vezes minha mãe ia me buscar e eu chorava que não queria ir. Mas a minha mãe, naquele pequeno espaço de tempo que eu ficava ali, acabava sendo satisfatório, porque eu estava em contato com meus irmãos, em contato com a minha mãe, né? Então, quando era noite, minha mãe mandava eu pegar minhas coisinhas e já voltava para casa da patroa. Então, a sua mãe trabalhava de quê? A minha mãe sempre foi cozinheira de forno e fogão. Ela trabalhou nessa casa 25 anos. Dessa patroa que ficou sabendo da tua história
e indicou você para uma família amiga dessa pessoa. Isso. Foi... Ali na Cândido Penheira, nas Perdizes. E aí você foi trabalhar lá para se afastar do ambiente familiar. Exatamente. E aí que fim levou o seu pai? O meu pai, ele já é falecido, né? Já tem mais de 20 anos. Mas depois a minha mãe, quando nós crescemos, o meu irmão mais velho, Cláudio, e os espancamentos continuavam, tanto nos meus irmãos como na minha mãe, comigo nem tanto, né? Então um dia a gente deu um ultimato para minha mãe, porque o meu irmão já trabalhava de engraxate, ele fazia carreto na feira, enfim, já dava para a gente se manter. Então nós conversamos, minha mãe estava muito machucada naquele dia, ele tinha espancado muito ela, e cada vez que ele fazia isso, ele fugia lá para Campinas. Ele ficava uns dias até, né, amenizar as coisas, depois ele voltava. E daí a gente falou para ela, vamos sair daqui, vamos embora, né, porque a gente não está aguentando mais isso. E daí ela tomou força, porque o Cláudio já estava com 15, eu com 14, né, a gente já conseguia fazer alguma coisa. O Mário, meu irmão, tinha 8 anos, e nós fomos para uma casa de uma tia. Nós pagamos para fazer um barraquinho de um quarto e cozinha. A minha tia cedeu os fundos para a gente, e a gente fez tudo quietinho. Quando um dia que ele chegou em casa à noite, já não estávamos mais, nós já tínhamos ido embora. E ele tentou fazer alguma coisa ou ele aceitou? Sim. Foi atrás, foi armado, foi atrás. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Mais dia ou menos dias, mas quando ele chegou lá, ele já encontrou o meu irmão mais resistente, tinha o marido da minha tia, que a gente chamava ele Didinho, ele já sabia, já estava esperando que ele fosse, já pegou também uma barra de ferro e já ficou escondido esperando, e ele percebeu todo o ambiente, né? E naquela hora eu acho que ele entendeu que não dava mais. Ele ameaçou, falou que ia matar, mas ele não fez nada. Pediu algumas coisas que a minha mãe tinha levado e foi seguir a vida dele. E aí nunca mais tiveram contato? E teve, né? Teve contato por um pouco tempo, né? Porque ele começou a ir atrás da minha mãe, não sei, algumas vezes ligar para minha mãe, né? E quando ele sabia que a minha mãe não estava em casa, ele ia lá no portão da onde nós morávamos, porque ele sempre falava que ele ia levar o meu irmão caçula, né? Que ele ia passar a mão no meu irmão, que ele ia levar. Então ele fez isso umas 4, 5 vezes, mas ele viu que para ele já não dava mais, porque a Brasilândia, naquela época, tinha as pessoas também que era, né, que defendia a gente, né? Que nos defendiam, e a gente entrou em contato com essas pessoas e ele soube disso, né? Olha, se você for lá, se você não for dar sossego, vai acabar sobrando alguma coisa para você. Daí ele se afastou, daí ele arrumou outra mulher e foi tocar a vida dele, onde eu tenho 2 irmãos, né, com esse novo relacionamento dele. E hoje, depois que essa história passou, já faz 20 anos que ele faleceu, né? 20 anos. O que você sente por ele hoje, depois da história toda acontecer? Olha, o meu pai, ele marcou muito minha vida, porque eu cresci uma menina sozinha, eu não tinha amigas, eu não gostava de namorar, porque eu não gostava nem que me tocasse, né? E foi muito difícil. A minha mãe, analfabeta, ela tinha muito amor, mas ela não sabia como conversar comigo e ela nunca tocava nesse assunto, nunca. Eu fui conversar com ela com 20 e poucos anos. E isso trouxe, muito embate comigo e com a minha mãe. Porque, na verdade, eu culpava a minha mãe, sabe? Eu culpava a minha mãe por tudo aquilo que tinha acontecido comigo. A gente morava num porão, num quarto de cozinha, onde nós dormíamos tudo junto. Eu e meu irmão numa cama, o meu irmãozinho num colchão no chão e a minha mãe numa cama de casal com meu pai. E às vezes, por mais que você não queira, você acaba vendo o que está acontecendo entre o casal. E eu sentia um nojo muito grande da minha mãe e eu não conseguia entender porque ela agia daquele jeito.
Então eu fui me fechando, porque eu não tinha amizade, eu não tinha como, e nem sabia também. A gente era muito fechado naquela época, né? Não tem essa abertura que tem agora. E isso, eu tive muitos embates com a minha mãe. E até que chegou um dia, eu acabei engravidando do meu primeiro filho, sem casar. E a minha mãe ficou muito revoltada com isso, daí ela me cobrou. E foi aí onde eu falei, vamos sentar e vamos conversar. Uhum.